Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Estou aqui pela primeira vez, né? Aqui sim. Você foi no outro endereço? No outro eu fui. E aqui eu já vim muito. Ah, no Santa Terra. Na outra casa. É com muito prazer que eu estou aqui com os senhores. Obrigada, Henrique. Agradecer a confiança da Verinha de nos convidar para estar aqui, porque eu digo que é muito bom para mim. Sabe por que é muito bom para mim? Porque normalmente, mas não é regra, a gente que faz palestras, nós estamos saindo correndo atrás de todos aqueles que a gente falou um monte de asneira na outra vida e intuiu eles a fazer um monte de coisa errada nas outras vidas. Aí a obrigação nossa agora é de sair correndo atrás de todo mundo para ver se fala uma palavra de amor para modificar aquilo que nós falamos de errado na outra vida. Olha que coisa, João. Já imaginou o Navarro, que faz palestra a semana inteira, tudo que falou de errado? Tem que consertar, né? Mas é assim. E é nessa certeza, nessa alegria, que aqui estou eu. Vim aqui para tentar desenvolver o tema que é faça valer a pena, até para saber se nós estamos valendo a pena estar aqui. Se nós estamos nos empenhando para fazer por merecer. Porque antes de fazer valer a pena, nós temos que fazer por merecer. Então nós temos que olhar para nós e falar assim, será que eu estou fazendo por merecer? Primeiro as coisas que eu peço. Porque a gente é uma dádiva para pedir, né? Nós não temos vergonha de pedir as coisas não, né? Para Deus não, né? Às vezes coisa para a gente material a gente não pede não, mas para Deus, ai Senhor, me dá paciência, ai Senhor, me dá luz, ai Senhor, me ajuda, eu preciso ganhar na loteria, ai Senhor, me ajuda, eu preciso arrumar um emprego, ai Senhor, me dá isso aqui, ai Senhor, me ajuda ali. Então, pedir, nós pedimos até demais. Mas nós estamos fazendo por merecer, para receber tudo que nós pedimos para Deus. Porque por mais que a gente, sabe, às vezes fala assim, ah não, eu não sou assim de pedir não. Comece a analisar depois, no decorrer dos dias. Né? Quantas vezes a gente, já logo de manhã ou ao deitar, né, cada um tem um costume diferente, mas não importa. Logo de manhã a gente já começa. A gente inverte a situação, né? Não é assim, abrir o olho e tal. Estou encarnado. Não, essa aqui é a minha cama verdadeira. Se bem que de vez em quando, às vezes acontece de fazer isso, achar que é a cama da gente, e de repente a gente está falando lá dentro do centro espírita e a voz é diferente, mas não é possível, estou na minha cama, acordei hoje cedo, o que é isso? Não, mas você já foi. Tá? Não adianta, você já foi. Mas vamos ver se estamos realmente aqui. Não, a gente acorda, aí vamos fazer minhas preces. Senhor Jesus, para hoje eu quero que vós me ajude nisso, me ajude naquilo, faça isso para mim, me abra esse caminho aqui, faça aquilo ali. Mas nós não começa assim, ó, obrigado Pai, eu estou aqui encarnado. E eu estando encarnado, estou resgatando as minhas dívidas. Eu estando encarnado, eu tenho condição de fazer coisas melhores para eu sair daqui desse planeta um tanto quanto melhor. Não, nós invertemos a situação nesse fazer por merecer. Nós primeiro nós vamos pedindo para Deus, né? Seja para Deus, para o nosso instrutor espiritual, seja para São Francisco de Assis, São Jerônimo, São Geraldo, não importa. Tá? Mas nós vamos pedindo primeiro, né? Aí se sobrar tempo, nesse tempinho curto que a gente tem para fazer nossas preces, aí às vezes a gente fala assim, ó, obrigado Pai, obrigado, eu tenho um lar, eu tenho uma família, obrigado Pai, tchau, e acabou. A gente dá uma invertida na vida da gente com esses pedidos. Então nós precisamos começar primeiro a fazer por merecer. Essa é a nossa grande obrigação, fazer por merecer, para começar a receber as coisas e não nos cobrarmos depois quando a gente começa a acordar sobre as nossas preces, sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, as nossas atitudes, aquilo tudo que nós vimos aprendendo
mas às vezes não fazendo. Porque aprendendo nós estamos. Tá? Por que nós estamos aprendendo? Porque os livros estão aí, os estudos estão aí. Né? Aqui não é possível que vem só Henrique falar, com certeza tem palestrante bom aqui, fala, ensina bem. Tá? Então, ou seja, os palestrantes bons vêm, ensinam e a gente não aprende. Ora, como é que faz? Como é que nós vamos nos portar depois, diante do Pai, tá? A hora que a gente retornar para o nosso plano? Como é que nós vamos fazer? Será que nós vamos conseguir, ao abrir os olhos espirituais e ver que nós estamos lá no outro plano, será que a gente vai conseguir ficar sem se envergonhar? Aliás, falar se ficar sem se envergonhar, acho que todos aqui já sabem que uma frase que existe aqui, não sei se no planeta Terra, mas pelo menos aqui no Brasil existe, foi criada por causa dos espíritos, né? Espíritas, não é espíritos não. Aquela frase, sorriso amarelo. Todo mundo já ouviu falar do sorriso amarelo, né? Sabe que essa frase foi criada por causa de nós, dos espíritos. Mas por quê? Porque quando nós desencarnarmos, chega lá, eles vão vir botar aquela televisãozinha para começar a passar a nossa vida, para a gente lembrar, porque a gente não vai lembrar de tudo, eles vão começar a mostrar. Aí está aqui eu, aqui desencarnado, televisãozinha aqui, meu instrutor do lado. Aí começa a mostrar, aí mostra assim, olha, ó, Navarro ensinando a fazer tal coisa. Você fez? Olha aqui, ó, você aprendeu a fazer tal coisa, você foi lá fazer? É o sorriso amarelo. Foi criado para nós, espíritos desencarnados. Nós só vamos poder dar um sorriso amarelo. Porque aprender, a gente aprendeu. Mas fez? Então nós fizemos por merecer? É esse o detalhe. E o Evangelho nos mostra muito esses ensinamentos para nós. O Evangelho nos ensina a ter amor e caridade. Mas a gente acha que amor e caridade eu tenho que amar meu filho, minha filha, minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe, meu irmão. Tá? Às vezes por irmão não dou muito certo com ele não, porque nós dois temos uma divergência, sabe? Mas eu gosto daquele traço de qualquer jeito. Né? É igual eu quando falo da minha querida esposa, né? Nossa, adoro ela. E principalmente quando ela está em casa e eu aqui. Olha que maravilha, eu sou apaixonado por ela. Aqui ela não está gritando comigo, não está mandando em mim, não está batendo em mim, olha que coisa maravilhosa aqui. Então, eu sou apaixonado por ela, né? Então, veja, nós temos que começar a prestar mais atenção nas coisas que nós estamos estudando, nas coisas que nós estamos aprendendo, porque depois vai fazer falta. Olha, eu vou dizer, nosso trabalho mediúnico lá está acontecendo agora, por sinal. É de segunda-feira à noite. Vez por outra, pelo menos 2 vezes por mês, a gente troca umas ideias lá, porque eu não consigo encaminhar nenhum espírito, né? Mas eu troco ideia com ele, tá? Porque quem sou eu para encaminhar um espírito, né? Então eu troco ideias com eles. E vez por outra a gente vê espíritos desencarnados, claro, que eram religiosos. Passa por lá também espíritas que já passaram nessas fileiras onde nós estamos hoje, e que a hora que vê a situação que está e começa a lembrar que o pastor ensinava, o padre ensinava, o palestrante ensinou, ele viu isso no curso que ele frequentava, mas ele não fez. Não fez porque achava isso uma besteira, não fez porque no outro dia a gente já esqueceu tudo que nós aprendemos, e é muito difícil isso, né? É muito difícil a gente fazer tudo que o Evangelho ensina, né? Eu já ouvi isso. Muito difícil realmente a gente colocar em prática tudo que o Evangelho ensina. A gente tem que fazer uma mudança muito drástica na vida. Mas e hoje? Hoje eu me arrependo. Me arrependo porque eu estou sofrendo aqui no plano espiritual. Já foi uma dificuldade para eu entender que eu estava desencarnado, né? Ou que eu tinha morrido. Cada um vai usar uma linguagem, que nós somos nada mais nada menos do que a continuidade, porque nós somos aquilo lá no plano espiritual. Então eu estou sofrendo demais aqui hoje, foi muito duro. Sabe a dor que a gente tem aí quando, por exemplo, bate um martelo no dedo? Eles falando, já ouvi isso. Sabe aquela dor que você sente? Às vezes você bate uma pedra, um martelo no dedo assim, não dói pra caramba?
essa dor, meu irmão, não chega nem perto da dor da consciência aqui no plano espiritual. Então já comecemos a calcular o que é a dor da consciência quando nós chegarmos no plano espiritual e saber que estava aqui, ó, na minha mão, nesse copo d'água aqui. É só eu pegar a água aí e eu não bebi. Estava aqui, é só pegar a água e beber, mas eu não bebi. E isso vai me fazer falta. É isso que nós fazemos na nossa vida. Estava aqui na nossa frente. Era só fazer uma mudança. E quando nós aprendermos que nós, aí todos nós, quando estávamos na nossa programação para retornar ao planeta Terra, encarnados, todos nós, sem exceção, viemos com uma coisa igual. Estou indo para lá para modificar. Estou indo para lá porque eu vou modificar. Aí, cada um com a sua peculiaridade. Tá? Nascer filho daquele, desse daqui, esse daqui como irmão, esse daqui como tio, esses daqui como meus primos. Tá? Ver se coloca esse aqui para ser meu vizinho, então, porque não coube no grau de parentesco. Me ajuda aqui para ser meu patrão, esse aqui tem que ser meu empregado, eu preciso estar junto com eles. Mas todos nós falamos que nós íamos nos modificar. Até porque é uma necessidade, a gente reencarna para isso. Reencarna para tirar aquelas mazelas das vidas anteriores, tá? Autoritarismo, dono do mundo, só eu sei, aqui eu mando e sou obedecido, entre parênteses, para não dizer odiado, né? Está escrito lá no Evangelho, não é palavra minha não. Tá? Entre outras tantas coisas que eu também já o fui. Eu de domingo lá, eu faço as aberturas de domingo, e eu, relutetor, eu chego lá para alertar o pessoal e falo assim, sabe por que eu estou andando de muleta? Entre outras coisas. Uma das coisas que eu com certeza gostava de fazer muito nas outras vidas, além de bater nas pessoas, eu mandava pendurar nas árvores, e aí eu batia neles de ponta cabeça, pendurar de ponta cabeça. Então, ou seja, já judiei muito. Aí chegou o dia que, além de eu pedir o que todos nós pedimos, que é para modificar, ainda pedi que é para vir de muleta para ver se eu não batia de novo e mandava matar. Então, ou seja, vocês tomam cuidado. Ou vocês modificam, na próxima vocês vão vir andando de muleta e cadeira de roda. Aí o pessoal, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Calma, gente, também não é tão ruim assim. Vocês não vão falar que eu estou sofrendo, não. Para. Não, isso aqui é natural e normal. Não é, né? A gente sabe que não é. Então nós temos que ter essa consciência para não chegar lá e ter que dar um sorriso amarelo. Nós temos que buscar essa nossa modificação. A gente não pode ficar estacionado. O fazer por merecer é uma condição sine qua non na nossa vida. O Evangelho está aí ensinando. Tem um pouquinho mais de dúvida? Abre o Livro dos Espíritos. Mire tantas perguntas lá, ensinando tudo para a gente, esclarecendo o plano espiritual, esclarecendo a nossa vida aqui. Vai lá no 919, então, Santo Agostinho narrando para nós, coisa maravilhosa que é aquilo. Uma das perguntas mais lindas, ou das respostas mais lindas que tem no Livro dos Espíritos. Então nós temos tudo para aprender, mas nós não fazemos. E não fazendo, vai ter problema depois. E vou trazer um exemplo para nós aqui. Eu não sei, tem alguém aqui que fala alemão? Alemão? Tem alguém? Acho que ninguém fala alemão. Igualzinho eu. Eu falo alemão. Alemão, falei. Tá? Então imagina que eu, ou qualquer um dos senhores, dentro de um mês vai começar um belo emprego lá na Alemanha, no meio da Alemanha, não está próximo de nenhuma barreira, tá? Nenhuma limítrofe, está lá no meio da Alemanha, e nós conseguimos um emprego lá que nós vamos ganhar 150 mil reais por mês. Alguém vai falar que não quer? Não vai, né? Muito bem, nós vamos para a Alemanha, sem saber falar alemão. Vai ser fácil? Vamos sofrer? Vai. Eu, na realidade, não sei nem pedir água em alemão. Eu já vou começar chegando, passando sede. Comida, então, só assim, ó. É o que eu vou conseguir falar.
no restaurante. Então nós vamos sofrer. A gente vai para um lugar onde a gente não se esforçou, nem um pouquinho, dentro daqueles 30, 40 dias que eles nos deram para começar o emprego, para procurar um professor e falar assim, ó, 3 horas de aula por dia. Sabe, ensina assim, avançadíssimo. Precisa aprender. Nem isso nós fomos atrás de fazer. Então vai sofrer. Eu falei 30, 40 dias. Quantos anos nós estamos tendo para aprender a sofrer menos depois que nós desencarnarmos? Eu já estou há mais de 60, tá? Tentando aprender. Então nós precisamos correr atrás desse aprender para sofrer menos depois. A hora que a gente chegar lá, a gente tem que saber falar alemão. É isso o detalhe. Eu tenho que sair daqui, pelo menos arranhando o alemão. Tá? Essa é a nossa vida. A gente tem que se esforçar por modificar-se. Modificação é uma condição sine qua non na nossa vida. Nós não podemos sair daqui sem fazer essa modificação na vida. Eu, por exemplo, eu sei, eu sou uma pessoa muito nervoso, eu sou bravo, eu acho que eu só faço as coisas certas. Então eu fui aprendendo isso. Não é assim. Não é assim. Até por que não é assim? Porque aonde tem a minha verdade, tem a sua também. E as duas é sobre o mesmo assunto. E a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender isso. Então, para mim, foi uma dificuldade lá atrás eu aceitar que aquilo que eu falava que era marrom, e o outro fala que é, sei lá, qualquer coisa igual a marrom, mas que não fala em marrom, e eu aceitar que ele estava certo e eu também. E que é pior ainda, eu aceitar que aquilo não era marrom, era um roxo escuro. Foi difícil. Então é essa modificação que nós precisamos fazer em nós. Buscar essa força de vontade para aceitar as modificações que nós precisamos. Então a gente precisa tirar aquele homem bravo que nós temos das outras vidas para colocar o homem calmo, o homem pacífico, o homem de amor dentro do nosso coração. Essas mudanças são necessárias. E o Evangelho vem ensinando isso do capítulo 1 até o final. Todos eles nós vamos ver, fala de amor e caridade. Uns explicam de uma forma, outros capítulos explicam de outra, vai estar ensinando isso para nós. E amor e caridade é isso, é saber aceitar as dificuldades que nós temos. Também, claro. É saber entender que nós precisamos aprender a viver. Tenho certeza que algumas pessoas aqui sabem. Eu faço o meu convite lá da palestra de domingo, e eu intitulei lá que é o Domingão do Sorrisão do Chico Xavier. Então, toda abertura eu falo que nós temos que aprender a sorrir. E aí tem alguma pessoa que eu sei que olha para mim assim, meio atravessado, né? Fala assim, eu sou um palhaço, eu dou risada o dia inteiro. Mas não é só isso. Nós damos a risada quando a gente conta uma piada, quando acontece alguma coisa próxima da gente que a gente acha graça. Né? Tem gente que até de ver um velhinho igual eu cair na rua, vai rir, vai achar graça. O velhinho de muleta caiu. Ó. Tem gente que vai rir, tem outros que vai ficar preocupado, né? Tem outro que vai passar e não vai nem ver. Mas o rir porque o Henrique caiu, isso também não é saber sorrir. O sorrisão que eu falo é aquilo que nós precisamos aprender, porque nós não éramos assim. Na outra vida, se nós éramos muito bravos, autoritários, dono do mundo, a gente não sorria. Porque uma pessoa muito brava, ele não tem tempo para sorrir. Ele está sempre bravo, está sempre nervoso. E isso eu fui acordando nessa vida para esses detalhes. E lá eu falo, nós temos que fazer esforço para aprender a sorrir. Que é onde tem um outro lá que fala assim, tá louco, eu não preciso fazer esforço, não, isso não, eu sempre rindo. Mas esse aprender a sorrir é sorrir com amor, é sorrir porque tem o coração feliz, é sorrir porque tem felicidade de verdade. E é isso que nós temos que buscar nessa vida. Nós temos que aprender a buscar. Então, ou seja, eu tenho que fazer por merecer esses ensinamentos para eu ser feliz.
São essas coisas que nós temos que orar para nós. Jesus, por acaso, será que quer alguém aqui triste? Jesus quer alguém sofrendo? E tem lá, Jesus vai olhar para o Henrique, lá, o Henrique está triste, hoje está sofrendo, porque a mulher dele bateu nele, e ele está me chorando, faz mais de uma hora que ele está chorando, olha lá, eu quero mais é que o Henrique chore mesmo. Claro que não. Se eu apanhei, Jesus vai me ajudar a me levantar. Ele não vai olhar para mim e falar assim, eu quero mais que você chore mesmo, você fez coisa errada com ela. Não vai. Jesus vai me orientar e me iluminar para eu erguer. Erguer-me triste, chorando? Não. Jesus vai se esforçar com a sua luz para que eu saia daquela situação negativa que eu estou naquele momento. Então Jesus nos quer sorrindo. Né? Tem uma música aí que eu não sei cantar agora nesse momento, mas fala, Deus te quer sorrindo. Tá? Para nós vamos trazer para Jesus. Jesus nos quer ver sorrindo. Né? Se alguém quiser cantar, eu junto que é cantor, né? Noites traiçoeiras. Como é que é? Noites traiçoeiras. Isso mesmo. Justamente. Essa não está vendo? O pessoal conhece? Agora daqui a pouco junto vem aqui cantar e eu vou tocar, tá? Fica tranquilo. Porque isso aqui não é muleta, isso aqui é uma guitarra, tá? Tem as cordinhas aqui, ela é meio invisível. Né? Então veja, nós precisamos aprender esse tipo de coisa na nossa vida. Mas tudo nós temos que fazer por merecer. Porque as luzes estão aí. Se nós víssemos no nosso salão, neste salão, as gotículas coloridas de luz que recaem sobre nós, se nós víssemos no nosso passe o que vem de luz naquele momento, realinhando o nosso perispírito, nos trazendo luz de ideias maravilhosas, ou seja, abrindo a nossa mente, se nós víssemos como eles trabalham no nosso organismo, alguma coisinha que fizemos errado porque comemos muito, bebemos aquilo que não podia, né, comeu açúcar demais ou sal demais, e o corpo não estava preparado para isso, o que eles trabalham com a gente, nos ajudando para excluir aquilo do nosso corpo, se nós víssemos nesse momento, durante a palestra e durante o passe, a gente já começaria a modificar até por respeito a nós mesmos. Porque a gente vai falar assim, nossa, eu estou recebendo tanta coisa e não estou fazendo esforço nenhum por isso. Então, temos que fazer por merecer. Porque é raríssimo o caso de o nosso instrutor espiritual, ou anjo guardião, como queira, tá? Mas o nosso instrutor espiritual nos abandonar. É raríssimo acontecer isso. Mas acontece. Tá? Tem instrutor espiritual que não dá conta do seu tutelado. Porque só faz 100% errado. E eles correm atrás de buscar ajuda. A ajuda vem e não faz certo. E continua só no caminho errado. E aí, um ou outro acaba por desistir. Fala, eu estou falhando. Isso é a mesma coisa de nós recebermos uma criança para educar. Ó, você vai ficar com essa criança aqui até 30 anos de idade. E aí a gente não consegue educar a criança. E não consegue, ó, a gente bate, a gente dá amor, a gente dá comida, a gente troca de roupa, sabe, e dá com uma casa melhor, e põe uma escola, e não consegue, a criança só faz errado, só faz errado, só faz errado. Aí a gente tem vontade de desistir, ah não, eu vou devolver. Eu peguei essa criança, mas eu vou devolver, eu não estou conseguindo educar, ela só faz coisa errada, mas só vai me dar problema. Espiritualidade é a mesma coisa. Ele pode chegar num ponto que fala assim, não, ele veio para cá, prometeu, né? E aí eu chego aqui, não faz para merecer tudo que está recebendo. E a hora que eu vou buscar, tem Maria. Maria já mandou luz diretamente para esse tal de Henrique aqui, meu Deus do céu. E ele não pega no tranco, não tem jeito. E eu não estou aguentando mais. Aí vai atrás da espiritualidade, ó, não veio a outra, a espiritualidade pega, não, segura as pontas, faz esforço. Não, eu não quero mais. Eu vou largar o Henrique para outro, pode trazer um outro espírito aí para ser o seu instrutor, porque eu não dou mais conta. Teimosia. Então, essas teimosias menores que eu estou falando aqui. E aquelas mais terríveis, nós com certeza não temos. Ela só serve como exemplo para a gente.
mas as menores servem de exemplo para a gente. As menores são as modificações que nós precisamos realmente fazer aqui. Nós precisamos nos honrar. Não tem lá o capítulo honrai vosso pai e vossa mãe? Aqui eu estou dizendo, honrai a si próprio, honrai o seu espírito, a sua mente, a sua cabeça, o seu caminho, as suas atitudes, os seus atos de vida, suas palavras. Tem coisas que é muito difícil. Todos nós sabemos. Todos nós. Não tem ninguém aqui que é 100% feliz. Por que nós não somos 100% felizes? Porque nós temos problemas e nós fazemos nossos problemas maiores do que os são, e aí nós não somos felizes. Então todos nós temos dores, tá? Não tem jeito. Nós estamos num plano de expiação e prova. Ora, se é expiação e prova, por que viemos para cá? Porque tem problemas. Mas a gente tem que trocar esse termo. Se nós tivermos uma doença no corpo, a doença não é problema. Nós temos que trocar o nome de doença para solução. Eu tive uma solução para o meu corpo. Por quê? Porque aquela doença, ela vai me curar, melhorar os meus atos, as minhas atitudes. É 100% assim no ser humano encarnado? Não, não é. Não é. A gente não faz por merecer nem aquilo que nós pedimos. Porque fomos nós que pedimos a doença. Fomos nós que pedimos aquela debilidade do nosso corpo. E aí o que a gente faz? Eu sou infeliz, Deus não olha por mim, eu sou um desgraçado mesmo. Todo mundo é feliz, só eu que não. Mas foi eu que pedi. Ou eu pedi em espírito, ou eu fiz todo o meu caminho aqui para chegar naquilo. Por exemplo, hoje eu tenho uma pequena diabetes. A minha é pequena mesmo. 130, 100, 140. Isso é uma pequena diabetes. Mas por que é assim? Outro dia eu estava conversando, eu comecei a buscar na memória e lembrar. Se eu visse uma bala na mão de qualquer um aí do fundo, eu saía correndo, porque eu queria tomar a bala da sua mão, porque eu tinha que chupar aquela bala. Se eu visse um doce, podia ser uma travessa. A metade da travessa tinha que ser minha. Então, ou seja, eu fui preparando a minha diabetes no futuro. Isso provavelmente eu não pedi lá. Eu adquiri aqui. Maus hábitos. Então tem coisa que nós conseguimos fazer aqui, enquanto encarnado. E vamos ter que resgatar por isso, não tem jeito. Ora, procurou o caminho vem. Buscais e... Buscais e achareis. Busquei, achei. Ora, coisa líquida e certa. Não tem nenhum erro disso. Deus não me deixou de lado. Deixa eu ver, o Henrique, eu não vou cuidar desses momentos aqui não, né? E aí sem querer apareceu isso. Não, isso eu adquiri aqui. A deficiência física, essa não. Essa eu pedi enquanto estava lá. E mais, algumas doenças que nós conseguimos ter como solução para o nosso corpo aqui, às vezes não foi pedido lá, e não é como essa história da diabetes que eu contei aqui. Algumas doenças, nós, em sono no corpo físico, que o nosso espírito não para, é o momento que ele tem para sair, para ter lá com os seus amigos, ou às vezes inimigos, depende do que nós estamos fazendo aqui, tá? Vamos cuidar só de gente boa, né? Vocês agora, esquece eu. Então, vocês são gente boa. Durante o sono, vai ter com um instrutor espiritual, com amigos, né, com parentes que já desencarnaram. E aí, numa dessas conversas, chega lá e começa a conversar com o instrutor. E aí começa assim, ó, então, eu não estou conseguindo voltar para o caminho correto. Eu chego lá e não dá, eu estou só no caminho, tinha a bifurcação da estrada assim, ó. Eu peguei a estrada da esquerda e estou aqui, não consigo voltar para lá. Não consigo, eu estou brigando comigo, mas não dá certo. Eu venho aqui, vocês me informam, quando passa um mês eu olho, estou lá ainda me afundando mais nesse caminho aqui. E aí, diante disso, eu tive uma ideia hoje, eu vim pedir auxílio para vocês. Eu preciso da doença tal no corpo.
Aí o instrutor olha e fala assim, isso daí não pode nem na hora que vai bater o prego, se pegar no cantinho da unha, ele reclama 3 dias, como é que eu vou botar uma doença no corpo desse agora, né? E eu preciso, mas você já pensou direito, Henrique? Pensa bem, às vezes você consegue, quem consegue? Estou mais de 1 ano, não consigo voltar para o caminho correto da vida, que eu programei, eu só estou desvirtuando e está saindo fora. Aí eles vão estudar. Estuda, passa lá 1 mês, às vezes até 1 ano. E aí vem a resposta. Olha, a espiritualidade ponderou, estudou bem o seu caso, o seu pedido, e nós deferimos o seu pedido. Você vai ter a doença tal no corpo. Aí eu falo assim, graças a Deus, porque isso, conforme eu te disse lá atrás, a doença agora vai me impedir de continuar. Então eu vou ter que ficar um tempo parado, eu vou ficar preso com o tratamento no hospital, e isso me impede de continuar fazendo essas coisas que eu estou fazendo errado. Né? Sei lá, vamos arrumar as coisas erradas. Era muita cachaça, era muito barzinho, era baile direto, né? Era o forró direto, e muita cachaça, e muita mulher, e não sei o que tem, bom, o caminho estava totalmente desvirtuado. Aí eu doente, com a doença no corpo, começa a brecar. Eu não posso sair, eu estou preso. A doença pode ser um acidente, tá? Um cair de uma escada, N coisa. Alguma coisa que é grave para o corpo físico, tá? E isso vai me impedir. Eu vou ter que parar. Na marra. Não vai pensar que quando recebeu a doença, agora está internado, chega na quarta não, né? Na quinta, sexta-feira, né? Eu vou falar assim, graças a Deus que eu estou aqui doente, assim eu não vou lá para o lugar onde eu ia toda quinta, sexta e sábado. Nada. Ainda vai continuar assim, ó. Meu Deus do céu, hoje está tudo meus amigos lá e eu estou aqui, nesse inferno desse hospital preso. Ainda vai continuar assim. Tá? E aí o tratamento prolonga, né? E aí a espiritualidade fala, bom, já pediu, você não está conseguindo tirar a cabeça de onde você estava indo erradamente, o tratamento que era para ser em 1 ano, vai passar para 2, 3. É assim que eles vão fazer. Então aí, veja, primeiro, quando eu começo a reclamar daquilo que eu pedi, eu já estou também comprando mais um problema. Estou comprando mais um problema. Porque imagine eu começar assim, minha vida é uma desgraça mesmo, nada dá certo para mim. Eu tenho certeza. Não tenho dúvida, a sua vida é isso que você falou e nada vai dar certo para você, nesse sentido que você está querendo. Você está pedindo, você vai conseguir. Agora, quando eu caio aqui dentro da minha cabecinha, para começar a imaginar e raciocinar, eu falar assim, puxa vida, será que Deus não deixou acontecer isso comigo, que era para eu realmente parar de fazer tudo isso que eu estou fazendo? Porque eu sabia que não era tão correto assim. Porque a gente nunca vai admitir que era 100% errado. Então a frase da gente é diferente. Eu sabia que não era tão correto assim. Então será que não foi Deus que fez acontecer isso, para que eu pudesse modificar o meu caminho? E aí a gente vai trabalhando com isso, tá? E aí começa a conversar mais com Deus, começa a receber mais luz, o tratamento vai diminuir, Deus sem eu saber, né? Porque será que qualquer um de nós que tiver que passar por um tratamento sabe se vai ficar 1 mês, ou 1 ano, ou 10 anos? A gente não sabe, tá? Então, o tratamento começa a diminuir o tamanho, o tempo, e aí eu me desvirtuo daquela vida e volto para o meu caminho normal. Nós vamos ter alguns testes aí. Aí eu vou encontrar o Júnior, fazia parte comigo lá nessa bandoleira que eu ia, né? E o Júnior continuou. Aí o Júnior encontra comigo e fala assim, o que foi? Você, me perdoa o termo, tá? Você virou gay? Você não veio mais aqui passear com a gente? Mas não é mais homem, não? O que foi? Namorada não deixa? Então eu vou ter aqueles que vão me cutucar, que é para ver se eu realmente mudei. Eles vão me cutucar. Vai trazer as pessoas próximas para vir falar asneira para mim. Porque é aí que vem o grande teste. Eu pedi que eu queria modificar, agora vamos ver se eu quero modificar. Eles arrumaram um jeito de fazer o que eu pedi. Me interromper do caminho errado que eu estava.
Eu interrompi. Agora estou começando o caminho certo. Agora vamos ver se ele realmente quer o caminho certo. Porque isso é que nem pedir paciência para Deus. Ai, Senhor, me dê paciência. Está pensando que quando a gente pede, Deus fala assim, eu vou te ajudar te dando paciência. Ele vai tirar todo mundo que te atrapalha da frente, né, para aquele que dirige bravo, lá no trânsito, né, que vê aquelas pessoas, né, que tem cabelo comprido e dirige mal para... Não, estou falando de você não, pelo amor de Deus, você deixou o cabelo crescendo, não sei porquê, tá? Ele dirige mal na frente da gente fica bravo, nervoso. Pensa que Deus vai tirar ele da frente? Vai fazer um caminho lindo, os faróis todos verdes, para não precisar parar no trânsito, né? Vai chegar no trabalho, ou seja, com o patrão, ou seja, com o empregado, as pessoas tudo vai te tratar como Deus. Oi, como vai, seu Henrique? Oi, Henrique, você é o amor da minha vida. Não. Quando eu peço que ele fala assim, eu vou te dar paciência, então, peraí. Ao sair de casa, a vizinha já vem e coloca o carro na frente do meu no dia que eu estiver atrasado. Que é para ver se eu tenho paciência. Você não pediu paciência? Eu estou te dando. A paciência é para ser treinada. Porque se abrir tudo farol verde na minha frente, eu não sei se eu realmente tenho paciência. Então é assim que funciona no caso da doença, no caso do caminho. Tá? Saiu fora, agora deixa eu ver. Você falou que queria sair. Vamos ver se você realmente quer. E aí vem os nossos testes. Aí que nós vamos ver se eu estou fazendo por merecer a solução que eu pedi no meu corpo. No caso da paciência, se eu ver o carro e só gritar assim, ô minha querida vizinha, você vai demorar muito para sair ou não? Eu estou meio atrasado. Ah não, cara, só um minutinho, eu estou só pegando a criança aqui. E aí o moleque corre para um lado e corre para o outro. A gente fala assim, rapaz do céu, se eu pegar esse moleque, eu dou uma muletada na cabeça dele, eu arrebento esse moleque logo agora. Né? Aí que eu vou fazer o teste e ver se eu quero realmente ter paciência. É assim que eles fazem com a gente. Eles nos cutucam dessa forma. Senão não estou sendo testado. E a nossa vida é assim, nós temos que procurar o caminho para ver se nós estamos sendo testados de verdade. Então nós temos que realmente, nós temos que buscar essa condição nossa para começar a melhorar a nossa vida. Então quem quer vencer tem que fazer por merecer. Então se eu quero vencer, eu tenho que fazer por merecer. Porque senão eu não vou ter valor nenhum para isso. Ninguém, dentro de um trabalho, de uma empresa que tem condição de crescer, não vai crescer se ele ficar lá quietinho, sem fazer trabalho maior, né? E fica assim, ó, vamos dizer que ele trabalha com a caneta. Aí é que está lá trabalhando caneta, ele sai 10 para 6, 5,50, larga a caneta no meio, a frase fica no meio, sai correndo e vai embora. Nenhuma dessa pessoa vai conseguir crescer na empresa para chegar supervisor, para virar gerente, porque está todo mundo vendo que ele não se esforça. Então, nós queremos realmente vencer, nós temos que fazer por merecer. A vida é a mesma coisa. Se eu quero fazer por merecer, eu tenho que buscar essa diferenciação. Eu tenho que buscar ser diferente na vida, senão não vai dar certo. Então, eu vim com essa programação? Vim. Mas essa programação é uma coisa engessada? Não, não é. Não é. Nós temos uma programação, mas isso não é engessado. Eu tenho condição de vir um pouco para cá, um pouco para cá, mas eu tenho condição de ir melhorando sempre, mas sem sair 100% do nosso caminho. Mas como é que eu vou saber isso? Quando eu estou fazendo as atitudes da minha vida, é só eu parar e perguntar assim, e se fosse Jesus, como ele faria? A hora que eu for fazer alguma coisa, a hora que nós formos fazer alguma coisa que é diferente daquilo que eu estou fazendo no cotidiano, e está dando certo, claro, está dando certo. A gente vai fazer uma coisa que é diferente, e agora? E agora? Qual a situação que eu falo? O Júnior falou que eu tenho que voltar para Gandaia. O que eu faço? Jesus, se fosse Jesus agora, o que ele faria? Se eu falar para mim assim, Jesus ia para Gandaia e ia tomar agora, não é cerveja, agora ele vai tomar 51 mesmo. Aí se eu falar que Jesus faz isso, na realidade eu posso largar, né? Ou então falar assim, para o mundo que eu quero descer. Né? Então a gente tem que
usar a ideia de Santo Agostinho. Tá? Santo Agostinho, que nos ensinou que toda noite ele fazia uma reflexão sobre o seu dia, para ver onde é que ele errou. E quando eu errei, eu ia no outro dia me desculpar com a pessoa, imediatamente. E aí, nessa reflexão, ele sabendo que o Henrique ia ler essa questão, ele já falou assim, o Henrique é malandro, né? Aquilo é o brasileiro nato, ele é malandro, ele vai deturpar o que eu estou falando. Então aí ele já pegou e falou assim, deixa eu contar a história aqui do avarento. Avarento é aquele que não gasta de jeito nenhum. Tá? É o que tem muito, mas não gasta. Ele não gasta por quê? Ele não põe o dinheiro dele em risco. É mentira, ele é avarento, é diferente. Nós não estamos aqui para julgar o avarento. Estou só falando do Santo Agostinho, o exemplo que ele deu. Mas, quando estiver meditando com Deus, para ver o que fez durante o dia, não faça como um avarento. Analise o seu dia com a ideia de Jesus. De que forma que é a ideia de Jesus? Deixa eu ver o negócio. Hoje, bom, eu vou deitar agora, né? Hoje, eu fiz a palestra ali, durante o dia, tranquilo, não atendi ninguém hoje, então eu fui paciente. Não atendi ninguém, então eu fui paciente demais. Beleza. Mas ali no centro, quando eu estava saindo, o Júnior veio me questionar porque eu falei uma coisa que ele não gostou. Eu falei para ele assim, ó Júnior, você não gostou, é problema seu. Eu falei e está falado. Mas você está errado, porque o Evangelho não fala isso. Não fala no teu Evangelho, porque no meu fala. Se você é burro, eu não sou. E aí eu falei assim, Júnior, eu vou embora para não te enfiar a mão na cara. Mas sabe, Senhor Jesus, eu falei isso para ele porque eu tenho razão. Ele está errado. Que jeito que eu estou agindo? Igualzinho ao avarento. Eu estou justificando o meu erro para mostrar que o que eu fiz, a falta de educação que eu tive, eu estou certo. Aí acabou. Então, Santo Agostinho sabia que o Henrique ia ler, e o Henrique ia brigar com o Júnior e falar que ia meter a mão no vidro da cara dele, então eu vou embora, para você não apanhar aqui. Né? Uma muletada, né? Não, vou meter a muleta na cabeça sua já, tá? E aí eu tenho razão. Então não era isso que Santo Agostinho estava me ensinando. Ele estava ensinando que eu tenho que parar e analisar a outra pessoa. Por que aquele Júnior veio falar para mim que eu falei que Deus não existe e ele veio querer falar para mim que Deus existe? Então eu tenho que analisar, peraí, deixa eu ver, Deus existe ou não existe? De que forma que existe? Por que é isso? Por que é aquilo? Puxa, depois de estudar eu falei, o Júnior está certo. Imediatamente tem que acordar ele, Júnior, me perdoa, cara. Eu não tinha estudado isso daqui, eu não tinha aprendido isso daqui, então eu estava errado. Me chama a semana que vem lá que eu preciso ir lá e falar para aquele pessoal que Deus existe. Eu falei errado para eles. É isso que nós temos que fazer. Eu errei, vou corrigir. Enquanto é tempo. Senão eu vou ter que nascer de novo na outra vida como palestrante para sair corrigindo aquilo tudo que eu falei de errado. Não falei isso no início, não contei essa história? É assim. Então nós temos que nos corrigirmos enquanto é tempo. E essa correção o que é? Modificação. Eu estou modificando. Modificando o quê? O meu espírito que era teimoso e fazia coisa errada e achava que fazia tudo certo. Eu não posso repetir agora nessa vida a mesma coisa. Tá? Então faça por merecer todo o sacrifício que o outro fez por você em vida. Quanta gente faz sacrifício por nós na nossa vida? Ah, você está falando do meu pai e da minha mãe, né? Esse é o concurso. O sacrifício do pai e da mãe, especialmente da mãe, sabe disso, né? Embora eu seja pai, mas o sacrifício dos pais para com os filhos, esse a gente nem conta. Porque, excepcionalmente, é claro, né? Alguém pode ter pensado, aquela mãe, aquele pai. Excepcionalmente tem aí um ou outro que não merecia ser mãe, não está fazendo por merecer. Mas isso é uma exceção. Vamos falar da regra geral. Tá? Então, quando a gente fala, faça por merecer todo o sacrifício que o outro fez por você em vida, nós temos que lembrar das pessoas que fizeram sacrifício por nós. Às vezes o nosso funcionário, o nosso patrão, o meu tio, a minha irmã, o meu irmão, fizeram sacrifício às vezes por nós. E nós não agradecemos, não valorizamos. A gente não faz por merecer o sacrifício que alguém fez por nós. A gente não faz por merecer. Às vezes a gente vem no estudo da casa espírita
e uma pessoa sabe mais do que a gente e se esforça para nos ensinar, e a gente vai aprendendo aos pouquinhos, quando passa um ano a gente aprendeu aquilo que ele estava falando desde um ano atrás. A gente não agradece a Deus por aquela pessoa ter me aberto a mente para uma coisa que eu não sabia, por isso eu estava fazendo errado. Então eu tenho que fazer por merecer e me agradecer às pessoas que têm sacrifício por mim. Nós esquecemos disso. Mas a gente pede muito por nós. Ah, me ajuda, Senhor, eu preciso disso hoje. Ah, Pai, me ajuda ali porque eu vou fazer tal coisa hoje. Pedimos muito por nós. Esquecemos de buscar quem é que está nos valorizando, quem é que está nos ajudando, quem é que está trazendo alguma coisa para nós. E não necessariamente, mas sim, claro que é o maior, mas não necessariamente buscar aquelas pessoas que não estão dentro da nossa casa. Que não é o pai, que não é a mãe, que não é o esposo, que não é a mulher, tá? Os filhos. Quantas coisas de bom os filhos trazem para a gente? Quanto que eu já aprendi com os filhos que eu tive e tenho hoje? Quanto que eu já aprendi? Né? Com o meu filho, que já se foi, eu aprendi até a falar português. Porque o que eu falava de errado, eu falava assim, meu Deus do céu, eu estou falando isso, a palavra errada, e esse moleque me ensinando, não é possível um trem desse. Até isso, não tem vergonha de falar isso não, até isso. Palavrinhas erradas que a gente fala, tá? Vez por outra a gente comete algumas gafes aí no jeito de falar, né? Então, ou seja, que bom que ele me ensinou, né? Mesmo sem me corrigir, né? Essas coisas tem na nossa vida, tem hoje ainda, todos nós temos, tá? Alguém que está fazendo algum sacrifício por nós, mesmo que ele não esteja fazendo sacrifício, igual faz uma mãe, né? Especialmente quando a gente é bebê, que passa a noite acordado, que levanta para trocar fralda, levanta para dar mamar, e essas coisas todas que vai seguindo a vida, vai seguindo a vida. Tá? Então nós temos que realmente buscar essa condição de fazer o dia, de fazer valer a pena. Eu preciso fazer valer a pena por tudo que eu tenho recebido. Eu preciso fazer valer a pena pela vida que eu tenho, porque Deus me deu a condição de reencarnar, enquanto 1/3 reencarna e 2/3 fica lá na fila esperando. Se a gente acha que a fila do INSS aqui no Brasil é muito grande, imagine a fila do espiritual para reencarnar, né? Tá? Imagine. E nós conseguimos, nós estamos aqui encarnados, temos a condição de ter o corpo físico para poder resgatar, para poder crescer. E não aproveitamos. Será que a gente vai ter que depois chegar na casa espírita e, por favor, eu preciso dar meu depoimento aí, arruma um médium aí que consegue permitir a minha incorporação nele, eu preciso falar, gente, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, eu preciso falar. Para que falar? Eu preciso mostrar para eles que eles não podem fazer isso de errado, porque eu fiz isso a vida inteira e eu frequentei o centro espírita durante 20 anos e não fiz nada disso aí. E eu estou vendo que está cheio de irmão nessa casa que não faz, eu preciso ir aí falar. Bom, a resposta deles vai ser assim: para eles, meu querido irmão desencarnado, eles têm o Evangelho para aprender. Não sou eu que estou falando não, tá? Está no Evangelho isso. E o irmão veio pedir que ele precisava vir aqui para ensinar o irmão dele que não estava fazendo as coisas corretas. A espiritualidade só respondeu para ele assim: para o seu irmão, tem os livros para ele aprender. Então nós temos que nos esforçar e buscar aprender as coisas aqui. É coisa nossa, obrigação nossa, não tem jeito. Não tem jeito. Depois não dá mais tempo. Então, faça valer a pena seus momentos. Depois junte-os e verá que está vivendo a vida que sempre sonhou. Porque é assim. Se nós estamos felizes, é porque eu programei essa vida para eu ser feliz. É a vida que eu sonhei. Mas aí só quando eu estiver feliz, né? Não. As dores que eu acho que eu estou sofrendo, é a vida que eu sonhei. Porque esse fato de a vida que sempre sonhou, não quer dizer que é só felicidade.
Porque nós não estamos num planeta de espíritos felizes. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Então aqui tem dor, tem dificuldade. Então a gente sonha com isso. Para quê? Para eu melhorar. Então a vida que eu estou passando é aquela que eu sonhei. Sonhei como? No plano espiritual. Tracei assim, quando estou traçando, estou sonhando para fazer isso. Então nós temos que fazer valer a pena, porque essa vida é a vida que eu programei, é a vida que eu pedi a Deus, é a vida que eu fui traçando aqui enquanto encarnado também. Então não dá para ficar reclamando, não dá para ficar blasfemando com Deus, não dá para eu jogar uma muleta ali no centro da cidade e fazer um cartazinho assim, escrever assim, né? Igual eu estou vendo agora. Acho bonito, com os caras assim, bonitão que nem vocês aí, né? Estou com fome. Aí eu fico orando, me perdoe, tá? Aqui é um lugar de caridade, eu não estou fazendo isso. Mas eu fico orando para aquele sujeito, perfeitamente, fisicamente estou falando, perfeitamente andando, e eu fico vendo igual agora sair de casa, me achando um cara de porta-grama? Jardineiro, obrigado. Meu jardineiro, 7 horas da noite, trabalhando, com 76 anos, e acabou de fazer uma cirurgia da próstata há 2 ou 3 meses atrás, trabalhando sozinho, porque a gente não vai mais contratar ninguém, porque só arruma problema, todo mundo que vai só traz problema para ele, está lá trabalhando. 7 horas da noite eu estava começando a montar as coisas dele para voltar amanhã cedo, porque ele precisava ir embora hoje, porque o dia está cansado, porque ele trabalhou em 3 casas. E aí eu pego um sujeito bonito, não é bonito fisicamente, não, bonito de corpo, estou com fome, no meio da rua, mas não vai trabalhar. Então eu me calculo assim, ó, é eu pegar minha muleta e ir lá no centro da cidade, de frente ao Plaza, de preferência, passa bastante gente, né? Acho que chama Plaza, aquele shopping, né? No momento lá, faz muito tempo. E sentar no chão e cartazinho, me ajude por favor, eu tenho fome. Não, tem condição de trabalhar, rapaz, levanta, vamos, vai trabalhar, senhor. Deus não colocou você aqui nesse planeta para isso, não. Te colocou você para fazer as coisas aqui. As coisas materiais você tem que fazer como coisa material, e as coisas de Deus fazer como coisa para Deus. É assim que é a nossa vida, é assim que nós temos que ser. Largar a mão de ficar reclamando, ficar blasfemando contra Deus, fazer as coisas contrárias do que está sendo ensinado para nós. Nós temos que fazer valer a pena tudo que nós temos aqui, para nós, em nós. E isso é o que está sendo ensinado para nós no nosso Evangelho. Nós não podemos realmente modificar a nossa vida para um caminho pior. Isso nós já fizemos lá atrás. Nós já aprendemos a fazer errado. Estamos aqui agora para aprender a fazer correto. Mas eu, Henrique, vou errar ainda? E muito. É claro que vou. Especialmente naquele que vai ser inconsciente. Mas mesmo aquele que é consciente, ainda vou errar. Porque se eu fui muito bravo lá, ainda estou sendo um pouco aqui, ainda vou cometer algumas falhas, algumas gafes, alguns erros. Mas vai ser consciente agora. E sendo consciente, imediatamente ou de noite, ao me deitar, eu vou reconhecer que eu errei. Já é diferente, já é um passo a mais, eu reconhecer que eu errei. Então é isso que nós precisamos fazer, tá? Na verdade, a vida é muito curta para nós acordarmos com arrependimento. Então a gente não tem que acordar com arrependimento, a gente tem que acordar pedindo perdão e indo atrás de refazer aquilo que nós fizemos errado no dia anterior. É essa a nossa condição de vida que nós programamos e pedimos para estar aqui. Então é só abrir o Evangelho e estudar. É só ter um pouco mais de esforço em aprender aquilo que Kardec nos codificou, deixou muito mais simples. Deixou muito mais simples do que os apóstolos deixaram a Bíblia, porque ler a Bíblia para você ver é difícil de entender. Não é impossível, mas é muito mais difícil do que ler o Evangelho. E eu não estou falando aqui para não ler a Bíblia, porque tem que ler para poder fazer as comparações. Mas é muito mais difícil ler lá e entender do que ler o Evangelho. Então Kardec deixou mastigadinho para nós. Não dá para ter desculpa que não entender. E é essa a nossa obrigação, apenas estudar aquilo que nós não sabemos e buscar a modificação no nosso coração daquilo que nós já sabemos que tem que fazer. Sempre com Kardec, nunca sem Jesus. Tá? Eu sei que a frase é ao contrário, mas eu prefiro assim.
Eu prefiro assim, sempre com Kardec, nunca sem Jesus. Tá bom? Que Jesus nos ilumine e proteja hoje e sempre.